Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sempre nos acompanhando aqui de segunda a sexta-feira, no programa Lux Esotérica, apresentado aqui por mim, Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, trazendo as realmente muito inspiradoras mensagens, passagens do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, esse grande teósofo que por mais de 6 décadas dedicou a sua vida para a expansão e a divulgação da grande mensagem dos mestres da Fraternidade Branca, a grande muralha dos santos seres que impedem esse planeta, essa nossa humanidade, de naufragar nas trevas, ouvintes. Se é desta grande fraternidade que vem a inspiração da maior parte das entradas desse diário, que nós recomendamos a vocês, não só a leitura, mas a verdadeiramente que vocês meditem com relação ao conteúdo desse livro, que está gratuitamente aqui no site da rádio, no site da Levir, para vocês baixarem uma grande doação para a espiritualidade de nós que falamos português, essa tradução do nosso querido irmão Raul Branco. E a primeira passagem que nós vamos ler e vamos comentar, ouvintes, é de 23 de maio de 1935. Está aqui na página 54 do livro Luz do Santuário e foi uma entrada feita no diário após uma intensa turnê de palestras que Geoffrey Hodgson fez na Inglaterra. E ele nos diz: existem dimensões mais elevadas de consciência, mas não do espaço. O sol interior nunca se põe. O sol interior, a chispa divina no coração de cada ser humano. Um ser humano não pode entender um ser super-humano, nem pode compreender a conduta deste. Portanto, um homem nunca deveria julgar ou fazer algum pronunciamento sobre o mestre. O mestre usa as dimensões mais elevadas, não somente níveis, mas verdadeiras dimensões de consciência. O homem somente vê segmentos dos motivos e ações do mestre, entrecortados por sua consciência tridimensional, em meio da grande massa, não só de homens, mas de todas as vibrações. Quando o mestre produz, por meio de suas ações, efeitos no mundo dos homens, o homem não pode aspirar a compreender plenamente, já que o plano, motivo e a maior parte da ação estão além de sua visão. Portanto, o homem nunca deveria julgar um mestre. Sabe as palavras, uma vez mais, de Geoffrey Hodgson, pois muitos são aqueles ouvintes que têm uma profunda devoção pelos mestres, pelos santos, e não é incomum, ouvintes, nós ouvirmos, vermos histórias de pessoas que ficam decepcionadas porque um determinado santo não atendeu às suas preces, ou porque um determinado mestre que a pessoa tem uma grande devoção, esse mestre jamais respondeu ou nunca deu sinais de ter respondido a toda essa energia psíquica enviada pelo indivíduo para esse mestre. E não vou nem descer aos detalhes do que a crendice popular
faz com imagens, com as mensagens dos santos principalmente, como se eles fossem realmente verdadeiros empregados espirituais a recolher as prédicas, todas as solicitações que as pessoas fazem em seu nome. E no nível mais alto, ouvintes, a questão dos mestres chega realmente a ser absurdo as pessoas acreditarem que possam entender o que realmente os mestres fazem na sua atividade nos mundos superiores. Porque os mestres, ouvintes, eles estão correndo atrás, estão trabalhando com muito afinco para trazer o plano divino até a nossa humanidade. Essa é a tarefa que os santos anjos fazem tão bem por meio dos espíritos da natureza, incutindo no mundo natural a beleza, a diversidade das plantas, dos animais. E os mestres têm essa grande tarefa de trazer qual é realmente a posição dos seres humanos na economia universal. E eles trabalham, eles emitem, ouvintes, frequências que estão fora da nossa visão, mesmo aqueles que têm clarividência ou que porventura se propaguem, se lancem no astral, fazendo a projeção astral, e mesmo aqueles que até conhecem pessoalmente os mestres, pois todos eles estão encarnados, todos eles têm o seu devido corpo físico, realmente é impossível quantificar ou mesurar o que eles realmente estão fazendo. Inclusive porque eles trabalham com principalmente as almas dos indivíduos, porque controlar as personalidades dos homens encarnados aqui na Terra é praticamente impossível, e obviamente que os mestres sequer tentam conter os movimentos que acontecem aqui no plano material. Agora, no plano das almas, ouvintes, é realmente uma coisa muito diferente. Diariamente, cada um dos mestres de sabedoria, que hoje já contam na casa, felizmente, das centenas, eles elevam a sua consciência, paralisam o seu corpo físico e libertam o verdadeiro Mahatma, e eles então vibram, ouvintes, intensamente, brilhando como verdadeiros sóis, com as suas auras realmente muito extensas, que têm na maioria das vezes um alcance global. Eles emanam a sua luz, abençoam os homens de todas as nações, de todos os credos, os crentes e os descrentes. Todas as almas, ouvintes, recebem o bafejar desta onda de bênção e de instrução que os mestres colocam nos mundos espirituais, vibrando o plano que eles realmente enxergam na mente de Deus, na grande mente cósmica que é Mahat. Lá, ouvintes, está já completamente realizada a imagem do que deveria vir a ser a humanidade quando ela atingir todos os objetivos que deverão ser alcançados nesse nosso planeta, nessa atual ronda. Quando terminarem as 7 rondas divinas nesse planeta, nós teremos aqui, ouvintes, não mais bilhões e bilhões de pessoas sofrendo, não mais milhões e milhões de pessoas ignorantes padecendo as duas grandes mazelas que afligem a humanidade, que são o egoísmo e a ignorância. Mas sim, ouvintes,
a evolução da humanidade nesse planeta, presenciará a presença de bilhões de seres humanos que atingirão o grau de consciência que os mestres de sabedoria têm hoje. E foi um dos próprios mestres, o mestre Kuthumi, que relatou: aquilo que um mestre atual sabe é o que uma criança saberá quando terminar a 7ª ronda divina nesse planeta. Nós estamos já na 5ª. Faltam ainda alguns milhões de anos para esse objetivo ser atingido. Então os mestres estão preocupados mais que as almas ouvintes estejam esclarecidas e estejam aos pés dos mestres, buscando essa luz, buscando a instrução. Porque as personalidades aqui na Terra, normalmente elas se extraviam, normalmente elas cometem desatinos, crimes, e a maior parte dos corpos, das personalidades das pessoas não representam o que elas realmente são interiormente. Então nós não podemos, ouvintes, jamais julgar o mestre ou dizer que ele não responde às nossas meditações, às nossas preces, ouvintes, que jamais deveriam ser meditações ou preces fazendo reivindicações, ouvintes. Isso é absurdo. Mesmo para Deus, nem mesmo para os santos ou para os anjos, esses seres enxergam muito bem o que o ser humano precisa. Nós não precisamos pedir a eles. Precisamos sim enviar amor, enviar as nossas melhores vibrações, porque ao fazer, nós despertamos essas vibrações em nós mesmos e acabamos recebendo uma resposta, ouvintes. Resposta muitas vezes que nós não conseguimos registrar, porque os mestres respondem sim, mas respondem no nível da alma. E mesmo aqueles que são discípulos, que já tiveram esse privilégio estupendo de terem visto, de terem estado fisicamente ou astralmente ou mentalmente com o mestre, não podem, nem esses ouvintes, nem os discípulos podem pedir nada dos mestres. E o mestre Kuthumi, em suas cartas para Alfred Percy Sinnett, ele menciona que ele tinha na Índia 2 discípulos que meditavam, que oravam, pedindo a sua instrução e trabalhando em nome do seu mestre durante mais de 50 anos, e o mestre, durante esse tempo, fez apenas observar o progresso daqueles discípulos, estando já praticamente terminada a vida física daqueles seres. Porque o que os mestres realmente providenciam, ouvintes, é que após a morte, após a decomposição do corpo astral e do corpo mental inferior, as 2 mortes que são subsequentes ao desaparecimento do corpo físico, porque aqueles nossos ouvintes que ainda não estão ao par disso deveriam estudar aí os programas que eu já transmiti aqui sobre os mistérios da morte, porque, ouvintes, depois da 2ª e da 3ª morte, nós retornamos à nossa essência, retornamos à nossa alma, e ali, ouvintes, se nós tivermos essa devoção pelos mestres, com absoluta certeza, ouvintes, nós nos uniremos a eles. Porque no plano mental abstrato, a partir desse plano, e aqueles que já são iniciados, que já foram elevados a planos ainda maiores, como o plano búdico, o plano intuicional, então, ouvintes, há uma unidade profunda com os santos seres.
e nós realmente nós adquirimos deles as características divinas que vão se manifestar nas próximas encarnações. É muito importante se ter uma devoção pelos mestres, manter sempre na nossa consciência a imagem de um ou de mais de um mestre, e sempre que a nossa mente estiver desocupada, retornar a essa imagem, ouvintes, e se inspirar nela, porque nós também, ouvintes, no devido tempo, adquiriremos todas as virtudes que os Mahatmas já possuem, e quiçá um dia nós possamos também ter uma encarnação onde nós possamos construir conscientemente os nossos corpos, inclusive o corpo físico, e deixá-lo com aquela beleza, com aquele semblante que tanto marca a figura dos Mahatmas, que é o grande arquétipo do homem perfeito, esse rosto que nós vemos sempre pintado aí dos mestres pelos artistas. Ele é realmente algo divino que cada um dos seres humanos tem que incorporar a seu devido tempo. Então, aquele que possui essa imagem do mestre, através dela, quando retornar ao mundo verdadeiro da alma, no plano causal, o plano mental abstrato, essa imagem permitirá que os mestres se comuniquem com o indivíduo. E é nesse mundo das realidades espirituais, ouvintes, que realmente os verdadeiros contatos, as verdadeiras comunicações realmente acontecem. E passando aqui para uma outra comunicação, agora do dia 14 de julho de 1935, registrado na cidade de Maritzburg, na África do Sul, Geoffrey Hodgson diz o seguinte: ser um canal puro, uma lente translúcida por meio da qual, sem mácula e sem esmaecer, a luz da verdade, que é a teosofia, pode ser focalizada na mente do homem. Este é o ideal, não o elogio dos colegas membros, nem o aplauso do público. Obtê-los é fácil para qualquer um possuindo um sólido conhecimento de teosofia e uma personalidade, colocada aqui entre aspas. Mas abrir as portas para outros para que eles possam passar por meio de sua própria luz, esse é o ideal do instrutor. A palestra deveria conter material que venha a elevar os ouvintes até seu próprio ser espiritual, que perpetuamente brilha para baixo. Dessa forma, as portas interiores são abertas. E também apresentar material para intensos pensamentos, verdades profundas e ideias sobre as quais as pessoas possam ponderar mais tarde. E, em terceiro lugar, fornecer orientação prática a respeito das dificuldades e problemas da vida. Mas, em tudo isso, deve brilhar a pura luz da verdade. É uma anotação muito perfeita de Geoffrey Hodgson, nos colocando o ideal daquele instrutor que realmente quer expandir a mensagem dos mestres aqui na Terra. Porque, como ele bem disse, ouvintes, hoje em dia existem técnicas, existem posturas de oratória, de comunicação que podem ser adotadas, que encantam, que fascinam as pessoas, e principalmente nesse campo espiritual, nós vemos aí, sem demérito nenhum, mas milhares, de pastores, de padres, de sacerdotes, de gurus, de canalizadores,
que fazem um trabalho, ouvintes, de comunicação, mas muitos deles, ouvintes, não todos, mas muitos deles realmente acabam se inflacionando o seu eu com os poderes que a oratória traz, pois a oratória, ouvintes, ela é a verdadeira mediunidade. Quando um indivíduo exerce a comunicação em público, ele está se colocando como um canal por meio da sua voz, que é idêntica ao poder divino que gerou esse nosso sistema solar, esse nosso pequeno universo dentro do gigantesco cosmos. O ser humano começa a criar as ideias e faz com que elas se reproduzam na mente das outras. Então, aquele que comunica esse tipo de mensagem, ouvinte, jamais pode se focalizar na sua personalidade inferior, jamais utilizar de artifícios simplesmente para, como disse aqui Geoffrey Hodgson, obter benefícios pessoais, ou os elogios, os aplausos, né, que podem ser arrancados da plateia por meio de artifícios de comunicação, e não há esse o objetivo. O objetivo de toda a comunicação, e aqui no nosso programa nós seguimos exatamente também esse ideal, é colocar, ouvintes, as informações para que os nossos ouvintes se relembrem da sua natureza divina que está desde sempre implantada nos vossos corações. Pois isso, ouvintes, sempre foi ensinado nas grandes escolas de mistério, foi evidenciado por grandes filósofos da Grécia Antiga, quando eles faziam a sua maiêutica. A maiêutica, que não é ensinar o indivíduo, mas é, por meio da argumentação, fazer com que a pessoa traga do seu íntimo o conhecimento que cada um já possui. Porque ninguém pode desenvolver a espiritualidade alheia, ouvintes, porque ela já está lá no indivíduo. E a sabedoria divina precisa também ser enfatizada, ouvintes, e principalmente prestem muita atenção, ouvintes, aqueles que são verdadeiros instrutores da sabedoria divina jamais apelam para o recurso muito fácil que prende realmente as multidões, mas que é nefasto, que é impor, ouvintes, o sentimento do medo, o sentimento do terror, o sentimento daquele vazio que é a impermanência, que é a iminência de uma catástrofe, de uma coisa negativa possa trazer, porque o medo, acima de tudo, ouvintes, o medo provoca o fechamento do contato com o nosso eu superior. Não existe contato possível com a verdadeira espiritualidade quando o indivíduo está tremendo de medo ou está com ansiedade pelo porvir que acontecerá com ele mesmo, com a sua família, com o planeta, com o universo. A pessoa que está temendo uma catástrofe, que teme uma energia negativa, ela está fechada no seu eu. Porque a tristeza, ouvintes, o medo são, na verdade, formas diferentes do egoísmo. Então, quem predica metendo medo nas pessoas, ouvintes, pregando que o indivíduo tem que se converter para não cair na chama do inferno, ou prevendo aí a queda de cometas, de planetas no nosso meio ambiente, os ambientalistas dizendo que o nosso planeta
está condenado devido ao estado de não preservação da natureza. Esse discurso é completamente errado. O verdadeiro discurso, ouvintes, tem que ser o discurso da impessoalidade, o discurso que leva à inspiração, o indivíduo, uma vez mais, ouvir o som interior da sua própria inspiração e abrir espaço para que a voz do silêncio venha a se manifestar. E vamos encerrar esse bloco de hoje, ouvintes, com alguns poemas aqui escritos por Geoffrey Hodgson, como o de 21 de julho de 1935 e dois do dia 25 de julho desse mesmo ano de 35, onde ele coloca aqui: seja em sua personalidade o que você é, como uma alma, como um ego. Seja nas pequenas coisas o que você vê e é nas grandes. Seja em particular o que você é em geral. Seja em seus movimentos o que você é em sua missão. Então a sua glória futura será prefigurada em sua vida atual. É Geoffrey Hodgson conclamando a abertura da nossa personalidade para o nosso ser interno. E um outro pensamento dele diz o seguinte: para o homem que pensa, a vida é uma comédia. Para o homem que sente, a vida é uma tragédia. Mas para o homem intuitivo, a vida é uma grande busca. Então, ouvintes, cabe-nos passar por esses estágios do pensamento, do sentimento e da intuição. Ascetismo mental que nada pode macular, pureza mental que nada pode manchar, estabilidade mental que nada pode perturbar, clareza mental que nada pode obscurecer. São princípios que Geoffrey Hodgson apregoa, que com certeza, ouvintes, podem e devem ser desenvolvidos em todos os seres humanos que dedicam alguns momentos diários para a interiorização, para o pensamento, para a leitura dos livros espiritualistas, ouvintes. Como isso é importante, ter às mãos um livro sagrado, uma Bíblia, um Alcorão, um livro tibetano dos mortos, qualquer que seja, ouvintes, a escritura, ou outros tipos de literatura, ouvintes, mas que falem realmente do ser interno, porque quando você está com aquele livro na mão, você está pensando naqueles assuntos, na verdade você está se alimentando e alimentando a sua própria alma e abrindo o canal para que a alma tenha condições de alguma forma se aproveitar, lucrar com a sua presença aqui na Terra, porque a alma envia o ser, a personalidade aqui para a Terra, para que ela seja o seu agente, para que ela colha experiências, colha informações, para que ela, se assim for possível, se manifeste no mundo. Então, ouvintes, aí o nosso primeiro bloco do programa de hoje está terminando agora, e agradeço muito a grande audiência daqueles que estão me escutando ao vivo e a todos aqueles que estão me acompanhando nas gravações. Muito obrigado, você que já é membro associado da Levir, e muito obrigado a você que vai se associar agora mediante o convite que vai tocar aí na sequência, ouvintes. Precisamos do seu apoio, do seu patrocínio, para que esta e outras iniciativas que temos na internet possam continuar, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e retornaremos já.
Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato pela sua audiência, querido e querida ouvinte, sempre nos acompanhando de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui pela Esotérica FM. Programa esse que depois que ele é transmitido está disponível no site da Levir em www.levir.com.br. Atingimos lá 800 arquivos, ouvintes de palestras, vídeos, e todos os programas Lux Esotérica estão lá disponíveis para vocês ouvirem a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, 24 horas por dia. Vocês podem acompanhar esta quantidade imensa de informações para aqueles que estão buscando a sua espiritualidade, o seu eu interno, ouvintes. Muito obrigado por poder estar realmente a serviço da evolução de todos vocês, ouvintes. E continuando agora, aqui mais passagens do livro de Geoffrey Hodgson, o seu diário oculto, composto por mais de 6 décadas de experiências espirituais, dos contatos de Geoffrey Hodgson com os mestres da grande fraternidade e como ele trabalhou, como ele se esforçou para promover essa mensagem no mundo, trazendo não só a cura do corpo material, pois ele se dedicou muito tempo ao estudo da cura, mas também a tradições que trazem a bênção até esse nosso mundo material, pois ele também foi padre, sacerdote da Igreja Católica Liberal, foi um grande maçom
e através desses dois rituais, né, desses dois grandes cerimoniais, o cerimonial da igreja e o cerimonial da maçonaria, ele, com a sua clarividência, Geoffrey Hodgson, trouxe muitas informações sobre a importância destes trabalhos para o mundo, pois, juntamente com Charles Leadbeater, Geoffrey Hodgson formou realmente um par de pessoas plenamente conscientes da importância do trabalho oculto das reuniões esotéricas cerimonialistas. E se há um lugar no mundo onde essa sabedoria está corporificada, é na sede da Sociedade Teosófica no sul da Índia, na cidade de Chennai, antiga Madras, lá no bairro de Adyar, aonde realmente há inúmeros templos para a realização destes rituais que eu mencionei e outros como do hinduísmo, do budismo, e também as palestras teosóficas, as conferências, todo esse trabalho que se desenvolveu, também um trabalho humanitário em Adyar, centenas e centenas de crianças que são no sistema de castas da Índia consideradas párias, são excluídas da sociedade, tem uma escola gratuita que é mantida pela Sociedade Teosófica. Isso é o aspecto visível, porque no invisível, Geoffrey Hodgson faz aqui um pequeno poema para Adyar, a grande sede internacional da Sociedade Teosófica, que ele menciona aqui nos seguintes termos: mergulhada na paz, banhada no poder, não deste mundo do tempo, mas do eterno. Além dos eventos, por trás dos fatos, acima da mudança, paz duradoura, poder perpetuamente. Em tal paz Adyar está estabelecida, em tal poder ela é mantida. E uma das explicações ocultas, ouvintes, para esse poder maravilhoso que essa localidade lá no sul da Índia, porque ela tem esse magnetismo tão grande, é porque Helena Blavatsky, juntamente com o mestre Moria, o seu mestre pessoal, eles conseguiram estabelecer a presença permanente de um arcanjo que, com a sua efusão energética, banha a grande propriedade que está sendo mencionada aqui, que é Adyar, que é realmente um local de profunda espiritualidade, de profunda inspiração, e todos aqueles que lá foram constataram na prática esta profundidade. Mas Geoffrey Hodgson passa aqui para um outro tópico, onde ele vai comentar sobre a beleza. E ele nos fala aqui: dentro desse nosso mundo existe outro, quase a sua antítese. É um mundo em que tudo o que é positivo reina e o negativo não existe. A luz perpétua brilha ali, permeando com glória todos os seres, todos os pensamentos e todos os lugares. É um reino de luz, um mundo de esplendor, e ele está aqui e nós estamos nele agora. Comentário meu: apesar dos nossos sentidos não o captarem. E continua Geoffrey Hodgson: esse reino interior é de total beleza, quer seja conhecido interiormente, ou visto ou ouvido.
O conhecimento a respeito dele exalta a mente ao êxtase, à liberdade, a dançar, voando em felicidade, como se fosse um pássaro libertado ou uma borboleta recém-nascida, abrindo as asas no ar aquecido do verão. A sua visão revela a beleza além do que pode ser retratada por qualquer arte. Uma beleza irradiada pela glória, viva, consciente, exaltando até a bem-aventurança. Quando ouvido, esse reino interior revela sua luz e beleza como uma maravilhosa sinfonia sendo tocada perpetuamente. O ouvinte está no centro da orquestra universal, bem no âmago da música gloriosa experimentada em sua fonte. Aquele que entra nesse mundo, dentro do nosso mundo, não está alheio à sua luz, sua beleza e sua canção. Ele é uno com tudo ali, brilha com a luz celestial, é parte da beleza imortal e é um membro da orquestra que executa perpetuamente improvisações inspiradas sobre o tema que é a palavra. A palavra, a grande vibração divina que vem da mente de Deus. Ele sabe que é um centro e fonte de luz, coração da beleza, a própria sinfonia da criação. Pouco sentido tem o mundo de negativas, de pensamentos, de eventos e de coisas, de separatividade e do eu, de sombras e de dor, para aquele que conhece, que vê e ouve um mundo de luz, beleza e canções. Ali, a unidade impede todo sentido de separatividade e do eu, de sombras e de dor. É uma tragédia que o homem viva tão próximo desse mundo em seu interior. Na verdade, ele está, e no entanto, não pode conhecer, ou ver ou ouvi-lo. Ignorante, cego, surdo, por que meios o véu poderá ser afastado para você? Como você poderá ser ajudado a conhecer? A ignorância, a cegueira, a surdez foram sem dúvida inevitáveis, mas elas ainda o são? Nós não superamos o estágio de separatividade? Não passamos o ciclo de descida ao mundo? Não entramos no caminho de volta? Indaga Geoffrey Hodgson. Sinto que sim, e que existe algo proposital em nosso egoísmo, que deliberadamente nós nos mantemos cegos e surdos, que muitos mais de nós poderiam saber, ver e ouvir. No entanto, ter e agarrar, a matéria, que é o lema dessa nossa raça, dessa nossa civilização atual, humana, inevitavelmente esse lema significa perder, enquanto dar é ganhar para todos. Dar é a palavra de passe para o reino da luz. Uma vez lá dentro não há nada tanto para dar quanto para receber, pois tudo é um e o um é tudo. Como ensinar isso para uma raça que vive para obter e que não conhece a unidade, que é cega para a luz interior e surda para a canção eterna? Por meio da beleza vem a resposta. O belo será a religião da nova era. Orfeu deve retornar para dentro de nossos corações e de nossas vidas como seu próprio ser mais glorioso. É uma passagem inspiradíssima de Geoffrey Hodgson, porque a beleza, ouvintes, é realmente o salvo-conduto de qualquer pessoa, de qualquer alma
para o mundo espiritual. Sempre que há beleza, que há harmonia, que há sons harmoniosos como esses que nós mandamos ao ar aqui pela internet, por meio da Rádio Esotérica FM, por meio de verdadeiros músicos, de verdadeiros pintores, artistas plásticos, pessoas que trabalham com o artesanato, que trabalham com a arte em geral, ouvintes, essas pessoas conhecem intuicionalmente que dentro desse mundo, como disse Geoffrey Hodgson, dentro desse mundo de sentidos, de sofrimentos e de poucos prazeres que nós temos aqui na matéria, dentro dele está o verdadeiro mundo, que é um mundo de luz, um mundo de encantamento, um mundo principalmente de unidade entre todas as coisas e todos os seres. Na verdade, nós estamos aqui, ouvintes, no mundo material, esse mundo tridimensional, para nos tornarmos mestres dele, para aprendermos a viver aqui num mundo de separatividade, aprender a manipular a matéria, a energia, e no dia em que nós, seres humanos, reassumirmos a nossa verdadeira posição na economia do mundo, nós seremos construtores, nós seremos pedreiros de algo muito grande que está já funcionando, já está criado na mente de Deus, que é a descida de arquétipos de beleza grandiosíssimos que nós vamos, todos nós seres humanos, incorporar aqui na matéria, para benefício não só nosso, ouvintes, mas de todos os seres viventes desse planeta. Porque nós, seres humanos, também fazemos parte desse ecossistema material e espiritual que vive nesse planeta. E então, ouvintes, isso vai acontecer cada vez mais, tão logo cada um de nós, individual e coletivamente, aprendamos, ouvintes, a praticar isso que Geoffrey Hodgson acaba de nos dizer. Ao invés de segurar, ouvintes, ao invés de obter, ao invés de reter o poder, a força, a energia, se nós começarmos a doar, a nos doar para que outras pessoas recebam de uma forma inegoísta, altruísta, ouvintes, quando esse número de doadores, ouvintes, não estiver apenas na casa das centenas ou algumas milhares, mas contar na casa dos milhões e finalmente chegar na casa dos bilhões, ouvintes, então um novo tempo terá raiado na humanidade. E o que vai levar a humanidade lá, ouvintes, vai ser realmente a beleza, que vai encantar uma vez mais a humanidade, e uma nova percepção, ouvintes, a clarividência, a clareaudiência, a perfeita visão dos planos espirituais vai se manifestar para um número cada vez maior. Não só um pequeno número de seres muito evoluídos que já fizeram esses esforços em vidas anteriores e que hoje são crianças, são jovens, são homens e mulheres que têm clarividência porque fizeram desenvolvimentos no passado, mas agora a coisa vai ser diferente. Nós temos que ir para a casa dos milhões para que cada vez mais, ouvintes, essa barreira, essa cortina que nos separa do mundo espiritual seja o mais brevemente possível rompido. E Geoffrey Hodgson nos fala também por meio
de um belíssimo poema, ele nos traz uma homenagem àqueles que são os verdadeiros guardiães, os verdadeiros sóis, os luminares da sabedoria desse mundo, que são os mestres. Ele nos traz aqui, Geoffrey Hodgson, um poema em homenagem ao mestre, onde ele nos diz o seguinte: Mestre, no reino do conhecimento, da beleza e do poder, eu me ajoelho a teus pés, vendo a ti como o conhecimento encarnado, a beleza perfeitamente retratada, como o poder da palavra. E eu, uma semente de tudo isso, uma pequena plantinha crescendo diante de ti, tu que és o sol. Pequeno sou diante de ti, imperfeito, pouco desenvolvido, ignorante, sem beleza e fraco. No entanto, porque sou uma semente contendo tudo, esperançoso com tua ajuda e por tua luz, um dia serei, como tu és agora, uma luz para todo mundo. Primeiro, devo simplificar meu eu inferior. Devo purificar minha alma, para que o conhecimento e o crescimento não sejam deformados, a beleza desfigurada e a canção cantada fora do ritmo. Melhor provavelmente ser menos, e sendo menos simples, verdadeiro e puro e belo, como tu és de forma perfeita. Com amor e gratidão inclino-me a teus pés, ó reverenciado Guru. Realmente, ouvintes, de profunda inspiração, principalmente vindo de alguém que teve a oportunidade de privar da presença dos mestres, não só espiritualmente nos planos astral e mental, mas Geoffrey Hodgson obteve a permissão de encontrar fisicamente com os mestres. E isso, ouvintes, é o maior presente, a maior dádiva que um ser humano pode ter, porque ele encontra, juntamente naquele instante em que ele tem diante de si um mestre, ele encontra o seu próprio futuro. Assim como a criança se inspira no adulto, o discípulo se inspira no mestre, e essa devoção enorme que Geoffrey Hodgson demonstra para com os seus mestres, os seus instrutores, é realmente a energia, ouvintes, que liga o indivíduo aqui embaixo por laços inquebrantáveis com os seres superiores. E eles assim podem não só elevar o indivíduo até aquele nível para que ele um dia seja também um mestre, depois de passadas as provações, as iniciações e ter trabalhado no mundo pela causa única da evolução da humanidade. Então o ser humano perante o mestre, ouvintes, encontra o seu verdadeiro ser. E diante do mestre, certa vez, como comentou Charles Leadbeater, aqueles que têm a oportunidade de encontrá-los, o que é realmente uma coisa muito especial, ouvintes, nós não devemos alentar ter esse contato na primeira vida em que nós ouvimos falar a esse respeito, porque é raríssimo, mas o ser humano se transforma totalmente, porque o mundo de desejos, de pobreza e de sofrimento que cada um de nós tem, quando se encontra o mestre, a sua vibração, só um único desejo resta, ouvintes, que é o de ser idêntico àquele mestre.
e se transformar um sol para iluminar outros, de ser uma fonte de irradiação para acalentar o coração daqueles que estão evoluindo, para ser um manancial de conhecimento e sabedoria para aqueles que estão se instruindo. Só esse desejo, ouvintes, sobra quando se está em contato com os mestres. E, para finalizar o nosso programa de hoje, ouvintes, um outro poema aqui de Geoffrey Hodgson, onde ele faz também outra devida homenagem, quando ele vai nos falar sobre o sol espiritual. Então, vamos a esse poema. No centro de cada amanhecer, no coração de cada entardecer, está o sol. A beleza de cada madrugada e de cada tarde vem do sol. A glória de cada alvorada, o mistério de cada crepúsculo, o esplendor do nascer do sol e o prodígio do poente. Estas são a glória, o mistério, o esplendor e a maravilha do sol. Brilha o sol em esplendor ao meio-dia, todo o seu poder revelado. Reverbera em mistério o sol à meia-noite, escondido pela terra, revelado pela lua, esplendor e mistério, meio-dia e meia-noite, tudo deve seu ser ao sol. O mundo no interior de nosso mundo é todo sol. Luz perpétua brilha em cada ponto. Cada átomo cintila e resplandece, preenchendo o mundo interior com um esplendor imarcessível, beleza imortal, mistério profundo, luz eterna. Aquele que entra ali torna-se o sol onipresente. Brilha ali em glória, vive ali no encanto, sabe que é o coração e o centro de toda luz e poder. E conhecendo esta paz, e conhecendo está em paz, paz atravessada pelo êxtase, calma, totalmente preenchida com alegria, luz perpétua, alegria em abundância, bem-aventurança inalterável. Este é o mundo dentro de nosso mundo. E termina aqui, ouvintes, esta grande revelação, ouvintes, daquele que viu por si mesmo o mundo espiritual. Assim, Geoffrey Hodgson nos brinda com esse poema, e todos aqueles que tiveram já alguma experiência extracorpórea, alguma experiência de clarividência, de clareaudiência, ouvintes, sabe que o que Geoffrey Hodgson disse aqui é uma verdade. No mundo espiritual, o sol jamais se põe, ouvintes, não há dia, não há noite, mas sim brilho eterno. E o brilho eterno, ouvintes, é aquele que guia a nossa evolução, é a nossa chispa divina, que é unida permanente e eternamente com o coração de Deus. Isso, ouvintes, é o que mais nós temos que realizar no sentido de compreender, de interiorizar nestas mensagens que nós estamos trazendo para vocês. Porque o sol físico, o sol material, ouvintes, que está lá agora brilhando, aliás, nesse ano de 2013, começo de 2014, o sol físico está atingindo a sua máxima atividade. Ele pode até ter alguma grande explosão que cause algum problema até material aqui na Terra, mas não tenham medo, ouvintes, porque do sol para a humanidade só vem coisas belas, coisas bonitas e coisas também gostosas, porque cada alimento que nós seres humanos ingerimos
na verdade é energia solar transformada pelas plantas, pelo milagre da fotossíntese em alimento, e que nós quebramos essa molécula dentro do nosso organismo e armazenamos na forma de caloria para viver, para movimentar os nossos músculos, termos o nosso sistema biológico operando. Então, ouvintes, nós comemos a energia do sol a cada refeição, mas o verdadeiro espiritualista sabe que o sol, além de ser este chakra maravilhoso que brilha com calor e com luz, atrás dele está o verdadeiro sol espiritual, ouvintes. O ser que todos nós chamamos de Deus dentro das religiões, porque, como disse o apóstolo Paulo, que dá nome a esta cidade da onde eu estou transmitindo e dá nome a esse estado de que São Paulo é a capital, ele disse que em Deus, nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele nós temos o nosso ser. É no sol espiritual, ouvintes, na consciência de Deus que nós existimos. E eu encerro aqui mais esse programa Lux Esotérica, conclamando a vocês, ouvintes, simplesmente fechemos os nossos olhos e sintonizemos o sol espiritual, ouvintes, cuja fagulha desceu até o nosso corpo material e brilha aqui dentro desse pulsar divino, que nada mais é do que uma cópia do sol que está brilhando lá fora no universo. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra, que foi também composto pelo próprio Joffrey Hodgson e que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que isso seja realmente uma verdade, que essa luz esotérica, esse brilho divino dentro de cada um de vocês se expanda e irradie cada vez mais sempre que vocês invocarem a sua própria chispa divina brilhando aí no coração de cada um de vocês. Nosso programa está a serviço dessa mensagem. Sempre muito grato pela audiência. Nós terminamos aqui, deixando a partir de agora a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM com vocês. Recebam aqui de Osmar de Carvalho o virtual abraço, ouvintes, mas ele é sempre muito sincero, muito caloroso, afetuoso e irradiante. Abraço, carinho para todos vocês, ouvintes. Muito obrigado pelo prestígio daqueles que me acompanham há tanto tempo. Que Deus abençoe a todos. Um bom fim de noite, um bom descanso. Ótimo fim de semana para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.